Olá, me chamo Rafael. Atualmente moro em Miami, nos Estados Unidos, mas minha história começa bem antes de chegar aqui. Sempre fui um homem dedicado aos estudos, sempre sonhando com um futuro melhor. Meu grande sonho era conseguir uma bolsa de estudos para cursar Relações Internacionais em uma universidade estrangeira. Não foi fácil. O caminho até aqui envolveu enviar documentos, pagar taxas, esperar meses por respostas, aprender inglês, juntar cada centavo para as passagens e enfrentar a burocracia de um visto. Passei por muita coisa, mas consegui. Cheguei à América com visto para estudar e trabalhar. Aluguei um pequeno apartamento com meus amigos Anderson e Jéssica, que conheci no aeroporto, pois eles também vinham estudar aqui. Ter uma vida nova em um país que não conhecíamos nos uniu. Decidimos unir forças e nos ajudar. Vai saber o que pode acontecer em um país onde somos estrangeiros. Trabalhei em um restaurante brasileiro durante a tarde até o começo da noite, enquanto fazia faculdade pela manhã. Minha vida sempre foi certinha, organizada, sem grandes aventuras ou loucuras. Isso até conhecer Henry, o bad boy americano que mudou tudo na minha vida. Confesso a vocês, me apaixonei. Ele tinha uma presença que dominava o ambiente, um jeito de falar que mexia comigo. Mas, por causa dele, quase fui preso. Deixem-me contar como tudo aconteceu. Tudo começou em um dia de trabalho no restaurante. Era uma noite movimentada, cheia de clientes pedindo feijoada e picanha. Entre os pedidos, atendi um cara que de cara chamou minha atenção. Ele era alto, com tatuagens cobrindo os braços, cabelo bagunçado e um sorriso meio torto que parecia esconder 1000 histórias. Atendi-o com o melhor do meu profissionalismo, como sempre faço. Quando chegou a hora de pagar a conta, Henry deixou uma gorjeta generosa, apertou minha mão com força e, olhando nos meus olhos, disse: "Você é de onde? De qual país?" Respondi que sou brasileiro. Então Henry finalizou dizendo: "Que legal! O Brasil é um país lindo, tenho vontade de conhecer. Olha, eu trabalho em uma loja de tatuagem aqui do lado. Se precisar de alguma coisa, é só ir lá, ok?" Quando voltei para a cozinha do restaurante, João, um dos garçons, me puxou de lado e disse: "Cuidado com esse cara, Rafael. Ele é o Henry, um bad boy bastante conhecido por aqui. Já foi preso várias vezes. Se mete em corridas clandestinas e em brigas de rua. É encrenca na certa. Não esqueça que aqui você é estrangeiro." Fiquei apreensivo. Não sou de me meter com pessoas assim. Minha vida sempre foi regrada, e eu vim para os Estados Unidos com um propósito claro: estudar e construir um futuro. Mas, no dia seguinte, indo para o trabalho, vi Henry encostado na porta da loja de tatuagens. Ele acenou e se aproximou, dizendo: "Oi, tudo bem? Quer fazer uma tatuagem? Te dou um desconto." Agradeci educadamente, mas disse que não era o meu estilo. Ele riu de um jeito bem descontraído, e depois disse que meu inglês era perfeito. Henry tinha um charme que me chamava a atenção. Aquilo me desarmava. Ele não era só o bad boy que todos falavam. Havia algo mais, algo que eu não conseguia explicar. Com o tempo, Henry começou a se fazer mais presente. Às vezes, passava pelo restaurante só para dizer oi. No fim do expediente, ao ir embora, dei de cara com Henry, que estava encostado em sua caminhonete me esperando. Ele me chamou, dizendo: "Vem aqui, quero falar com você." Quando me aproximei, Henry perguntou como tinha sido meu dia de trabalho. Respondi que tinha sido bastante corrido, mas bom. Depois, ele perguntou sobre minha vida, onde nasci, minha família e outras coisas pessoais. Depois que respondi a todas as perguntas, ele me disse, olhando nos meus olhos: "Você é um rapaz diferente, Rafael. Gosto de você. Não sei porquê, mas me sinto bem com você por perto." Ele insistiu para me pagar um lanche em uma lanchonete ali perto. Tentei recusar, dizendo que tinha aula cedo no dia seguinte, mas ele não aceitou o não, e acabei cedendo. Na lanchonete conversamos por horas. Ele me contou um pouco sobre si, mas sem muitos detalhes. Disse que cresceu sem os pais, criado pela avó, que já tinha falecido. Era filho único, sem laços fortes com outros parentes. Havia algo de solitário nele, apesar do jeito confiante. Quando terminamos, ele me levou para casa na caminhonete. No caminho, cantava músicas antigas de rock, batucando no volante, e eu não conseguia parar de rir. Quando estacionou na frente do meu prédio, agradeci e saí do carro. Antes de entrar no prédio, Henry saiu do carro rápido como um raio, segurou minha mão e disse: "Calma, cara. Tá fugindo de mim?" Respondi que não, que precisava dormir cedo por causa da aula. Ele colocou a mão no meu ombro e de forma bem carinhosa disse: "Durma bem.
Depois foi embora. No dia seguinte, cheguei ao trabalho e recebi uma notícia que me gelou. Henry tinha sido preso. Segundo João, ele estava envolvido em um racha em uma avenida de Miami, na mesma noite em que saímos. Esse cara é um caso perdido, Rafael. Afasta-se dele, alertou meu colega. Fiquei dividido. Uma parte de mim queria acreditar que Henry era mais do que suas escolhas ruins, mas a outra parte gritava para eu manter distância. Apesar do aviso, não conseguia parar de pensar nele. Quando soube que ele estava na cadeia, decidi visitá-lo. Não sei explicar porquê. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o jeito que ele me fazia sentir. Consegui permissão para uma visita rápida. Cheguei à delegacia, um lugar frio e cinza, e lá estava ele, atrás de um vidro. Com um uniforme laranja, quando me viu, o rosto dele se iluminou. Você veio, disse ele, com um sorriso que misturava surpresa e alívio. Conversamos por alguns minutos. Ele parecia tão vulnerável, tão diferente do cara confiante que conheci no restaurante. Henry disse que ninguém nunca tinha ido visitá-lo antes, que eu era a primeira pessoa a se importar. Meu coração apertou. Quando estava de saída, um policial me puxou e aconselhou: olha, garoto, você parece um cara direito. Afaste-se desse Henry. Ele só vai te trazer problemas. Você é estrangeiro. A corda pode acabar quebrando para o seu lado. Engoli em seco, mas agradeci o conselho. Meses depois, Henry saiu da prisão. Fui buscá-lo, mesmo sabendo que estava me arriscando. Quando ele me viu, correu e me abraçou bem forte, como se eu fosse a única âncora dele no mundo. E foi nesse momento que aconteceu o nosso primeiro beijo. Você é minha família agora, disse Henry, bastante emocionado. Eu sabia que estava apaixonado, mas também sabia que Henry era uma bomba relógio. Mesmo assim, decidi arriscar. Começamos a passar mais tempo juntos, criando um mundo só nosso. Ele me levava para passear pela cidade e mostrou cantos de Miami que eu não conhecia. Uma noite, no estacionamento de um supermercado, sob o céu estrelado, ele me puxou para perto e me beijou. Mas a felicidade durou pouco. 2 dias depois, Henry se meteu em outro racha. Fiquei furioso. Disse que não aguentava mais viver com medo de ele ser preso toda hora. Estava nas férias da universidade e precisava de um tempo. Decidi voltar ao Brasil. Tranquei a matrícula da faculdade, decidido a abandonar tudo e nunca mais voltar para os Estados Unidos. No aeroporto, antes de embarcar para o Brasil, Henry apareceu do nada. Disse que o pessoal do meu trabalho tinha contado a ele que eu iria embora. Naquele momento, Henry se aproximou chorando, implorando para eu ficar. Você é minha família, Rafael. Não me deixa. Fiquei firme, mas por dentro estava destruído. Dei um ultimato. Você tem 1 ano para se consertar, Henry. Reerguer sua vida e ser um bom homem. Senão acabou. Henry me abraçou tão forte que quase desisti de viajar, mas mantive minha decisão. No Brasil, tentei seguir em frente. Mantínhamos contato por telefone, mas as notícias não eram boas. Henry aprontou de novo e foi preso mais uma vez. Foi a gota d'água. Bloqueei o número dele e tentei esquecê-lo. Mas quem esquece um amor? 2 anos depois, decidi voltar a Miami, dessa vez como turista para visitar Anderson e Jéssica. Fui com o coração pesado, com medo de encontrar Henry, mas ao mesmo tempo curioso querendo vê-lo. Cheguei, e fui recebido com uma festa por Anderson e Jéssica. Passamos a noite em um parque de diversões, rindo e colocando a conversa em dia. Na saída do parque, no estacionamento, ouvimos a buzina de um carro. Olhei, e lá estava ele, Henry, encostado em um carro de luxo, com um sorriso no rosto. Meu coração bateu forte ao vê-lo. E aí, Henry, como você tá? Perguntei, tentando ser educado. Rico, respondeu ele, com um brilho nos olhos. Dei um sorriso sarcástico. Rico aprontando, né? Ele balançou a cabeça e disse: não, minha loja de tatuagem cresceu. Me tornei empresário. Tudo isso por sua causa, Rafael. Seus conselhos me fizeram querer fazer o certo na vida. Fiquei sem palavras. Ele insistiu para me levar à casa dele, mas recusei dizendo que iria com meus amigos. Ao me virar, ele disse: vivo em um apartamento luxuoso agora, mas de que adianta? Estou sozinho, sem minha família. Parei e comentei: procure seus parentes. Você é minha família, disse Henry, com uma intensidade que quase me fez ceder. Agradeci, mas fui embora com Anderson e Jéssica. No carro, Anderson perguntou sobre os pais de Henry. Ele é órfão, expliquei. Foi criado pela avó, que morreu. Não tem laços com parentes. Olhei pela janela do carro e chorei. Meu coração ficou abalado ao ver Henry de novo. Tudo o que vivemos voltou aos meus pensamentos. Dias depois, recebi uma ligação.
Henri tinha sofrido um acidente de carro. Não era racha, mas uma ultrapassagem mal feita que resultou em uma colisão. Meu coração se partiu. Fui ao hospital, e quando ele me viu entrando no quarto, ficou muito feliz. Sabia que você viria me ver, disse Henri com um sorriso no rosto. Você deu um susto em todo mundo, hein? Brinquei, tentando esconder o quanto estava abalado. Eu sei que você ainda me ama. Desconversei, dizendo que, quando ele saísse do hospital, era só me chamar se precisasse de alguma coisa. Saí do quarto com o coração em pedaços, chorando. Toda aquela confusão me fez perceber que não havia mais clima para ficar em Miami. Decidi voltar ao Brasil. Antes de partir, pedi a Anderson e Jéssica que não me contassem mais nada sobre Henri. 6 meses depois, estava na casa dos meus pais no Brasil quando minha irmã me chamou. Rafael, tem um homem no portão te chamando. Achei que fosse alguma cobrança, mas, quando abri o portão, dei de cara com Henri. Pensa no susto que levei. Sem perder tempo, Henri me abraçou bem forte, com um semblante bastante emocionado. Fiquei atônito, sem saber o que fazer. Henri veio ao Brasil determinado a me pedir em casamento. Com aquele jeito intenso e verdadeiro, conquistou toda a minha família. No fim, aceitei me casar, pois vi o esforço dele para se tornar uma pessoa melhor. Henri quis ter uma conversa particular comigo. Com um tom sério, me colocou contra a parede e fez o seguinte desabafo. Antes de te conhecer, eu não ligava para minha vida. Fiquei assim desde o dia em que minha avó morreu. Por isso eu vivia correndo. Na verdade, eu estava procurando a morte. Mas você apareceu na minha vida, e tudo mudou. Você me fez sentir o que é ter uma família de novo. E quando vi que poderia te perder, decidi me reerguer. Trabalhei muito, fiquei rico, e tudo que tenho é seu também. Quero te dar um mundo. E mesmo se um dia o mundo decidir te afastar de mim, eu dou a volta nele até te encontrar. E foi o que eu fiz, vindo ao Brasil ao seu encontro. Eu nunca disse isso pra ninguém, mas eu te amo. Gente, confesso que quando Henri terminou de falar, eu estava em prantos, chorando muito. Eu o abracei tão forte que prometi nunca mais abandoná-lo. Decidi voltar aos Estados Unidos, agora como marido de Henri. Retomei a faculdade, e hoje, estamos juntos. Tivemos altos e baixos em nosso relacionamento, o que é normal. Mas, o amor que compartilhamos, transformou nossas vidas. Planejamos aumentar nossa família através da adoção, mas esse é um projeto para o futuro. Estamos felizes construindo nosso mundo juntos. Minha história com Henri é a prova de que o amor pode mudar tudo, para melhor. Se você gostou da minha história, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aí embaixo. Muito obrigado!